Olá, pastor José Marcos aqui, Igreja Batista em Coqueiral, Recife, e hoje eu quero partilhar contigo um pouco da experiência da Igreja Batista em Coqueiral, para que você possa entender o fundamento bíblico da missão dessa igreja, de como ela atua, mas principalmente entender o que é que ela faz e por que é que ela faz. A Igreja Batista em Coqueiral, ela é uma comunidade de fé batista da nossa Convenção Batista de Pernambuco e brasileira, consequentemente, que já tem 95 anos de idade. Eu sou o seu 19º pastor e estou no 19º ano do seu pastorado, então coincidiu aí esse número 19. Na virada do milênio, a Igreja Batista em Coqueiral entrou numa crise existencial, movida por alguns fenômenos que mostravam à igreja que aquilo que fazia o coração de Deus doer, aquilo que fazia o coração de Deus sofrer, não fazia o coração da igreja sofrer. De maneira que a igreja sofria, por exemplo, porque neste ano o coral não fez a sua festa de aniversário. Mas aí matavam um rapaz de 16, 17 anos com vários tiros por causa de dívida de crack, e a igreja não sofria com isso. Um episódio muito emblemático foi que um pai resolveu vender a virgindade da filha de 15 anos de idade, e a igreja tomou conhecimento desse fenômeno, mas ela não sofreu com isso. Até que um belo dia, essas coisas começaram a interpelar a existência da igreja, a prática concreta da sua missão no mundo. E por essa ocasião ela estava com 75 anos de idade já, isso foi 99, 2000, e chega um momento que a igreja se digladia, quase se mata, quase racha, quase divide em duas, porque numa assembleia administrativa a igreja ia decidir pela compra de um tapete para colocar no templo, na entrada do templo, e um grupo da igreja queria que naquele tapete estivesse escrito: "Este não é outro lugar senão a casa de Deus", e outro grupo queria que estivesse escrito: "Sejam bem-vindos", e isso trouxe muito dano, de maneira que essa assembleia teve que ser suspensa, dada o nível de agressividade que tinha chegado, e depois de um mês a igreja conseguiu decidir que no tapete deveria ter "Sejam bem-vindos". Isso foi fazendo a igreja entender que tinha alguma coisa errada com o seu jeito de viver a fé, porque ela era capaz de quase rachar, porque um tapete não tinha uma escrituração, uma escrita que uma parte da igreja queria, mas ela não sofria com os meninos assassinados do bairro, as meninas violentadas do bairro, as mulheres que apanhavam do bairro. E isso foi tomando corpo na reflexão desta igreja, até que um dia um dos ex-pastores da igreja fez uma pergunta no culto, na pregação: se nossa igreja deixasse de existir abruptamente, do dia para a noite, nós faríamos falta à nossa comunidade? Pois bem, 2002 eu chego para pastorear essa igreja e pego estes incidentes e trago para a roda de conversa, principalmente da liderança. E a gente vai querer identificar o que é que estava acontecendo com a Igreja Batista em Coqueiral, que mesmo já sendo uma comunidade de mais de 75 anos, uma comunidade que era o ente social mais antigo do bairro, empenhava quase 100% dos seus esforços para dar conta de coisas que Deus não estava tão interessado, e deixava coisas que eram do interesse de Deus de lado, como a menina que a virgindade foi vendida. A igreja foi tomando consciência que havia alguma coisa que tinha causado um desvio no nosso jeito de sermos seguidores de Jesus de Nazaré. Um texto que jogou muita luz na nossa crise, na nossa reflexão, é o texto que está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Eu não vou ler, mas é o texto que fala, nós nomeamos como parábola do bom samaritano. Naquele texto, você sabe que um homem é assaltado e é deixado lá na beira da estrada quase morto, e 2 religiosos passam por aquele homem e não fazem nada, o levita, o sacerdote,
e um não religioso passa por aquele homem, se move de compaixão e levanta aquele homem, cura, né? Cuida de colocar remédio nas suas feridas, coloca aquele homem em cima do seu animal, do seu cavalo, mula, leva aquele homem para uma hospedaria, cuida daquele homem, paga para que aquele homem continue sendo cuidado e na volta ainda passa lá para ver se o sujeito estava bom. Quando a gente olhou para esse texto, a gente se identificou muito com os dois primeiros sujeitos da história. Nós tínhamos nos tornado uma boa máquina religiosa ao longo dos seus 75 anos de vida, mas nós não sabíamos levantar os caídos à beira da estrada. Por isso que se nós deixássemos de existir, nossa comunidade não sentiria a nossa falta, talvez os membros antigos da igreja sim, mas a comunidade consequentemente não. A igreja então entra num outro processo, uma vez que ela entende esse desvio e ela vai entendendo que ela não se parece mais com Jesus de Nazaré. Isso foi outra coisa muito difícil para a gente, perceber que nós enquanto corpo, nós enquanto igreja, nós enquanto instituição, nosso jeito de viver, nosso jeito de adorar, nosso jeito de nos relacionarmos com Deus, não nos fazia mais parecidos com Jesus de Nazaré, muito mais parecidos com os religiosos da época de Jesus de Nazaré, que ele tanto criticou, do que parecido com Jesus de Nazaré. Então a igreja começou a entender que este processo de desvio precisava ser consertado e ela começa então a dizer, nós precisamos mudar a forma como nós fazemos as coisas e principalmente mudar as nossas prioridades. Foi quando em 2005 a igreja tomou uma decisão simples. A Igreja Batista em Coqueiral é uma igreja de periferia na cidade do Recife, é uma igreja, financeiramente falando, é uma igreja de pessoas pobres. Mas nós dissemos para nós mesmos, nós vamos pegar uma sala da nossa EBD, pelo menos uma sala da nossa EBD, nós tínhamos um prédio de educação religiosa, como toda igreja batista tem. Vamos pegar uma sala da nossa EBD, vamos pintar essa sala, arrumar carteiras, pegar professores voluntários, trazer comida da nossa casa e nós vamos pegar 25 crianças e nós vamos deixar aqui metade de manhã, metade de tarde, e enquanto essas crianças não estiverem na escola, elas não estarão mais na rua, sendo facilmente vitimadas por esse sistema social tão prejudicial às nossas crianças. Deus gostou tanto da igreja ter tomado essa decisão. E quando nós decidimos tomar essa decisão, nós fizemos uma vigília de oração das 10 da noite às 5 da manhã. E a gente disse, mas Senhor, obrigado porque nós vamos fazer isso. Obrigado porque o Senhor está nos sensibilizando para fazer isso. Mas 25 crianças não vai nem fazer cócegas aqui na nossa comunidade. A comunidade de Coqueiral, ela fica na confluência dos bairros mais populosos da cidade de Recife, Jaboatão dos Guararapes. Você tem uma noção, no raio de 3, 4 quilômetros, nós temos 300 mil pessoas morando. É uma coisa impressionante. Então, 25 crianças não seria relevante para a estrutura social. Lógico, seria relevante para 25 famílias, para 25 pessoas, mas não para alterar uma ordem do bairro, da rua, pelo menos. E nós fomos orar naquela vigília e Deus disse, vocês não têm dinheiro, mas o meu dinheiro está no bolso do mundo. O meu dinheiro não é o dízimo. E caiu uma ficha e a gente disse, mas que coisa, a gente quer fazer a obra do Senhor com o dinheiro dos nossos 10%, os 10% do crente. Mas a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E nós começamos a orar, pedindo a Deus, Senhor, nós somos pobres, nós não temos dinheiro, então se mova, porque nós estamos aqui e queremos fazer. Irmão e irmã, Deus começou a mover e antes da gente começar aquele projeto com 25 crianças, nós conseguimos uma parceira chamada Compassion do Brasil, Compassion Internacional, uma ONG, uma das maiores ONGs do mundo em atuação com crianças, e elas disseram, nós vamos mandar recursos para vocês começarem um projeto, e nós começamos aquilo que a gente queria,
Com 25 crianças, nós começamos com 182 e foi muito precioso. Isso no dia 1 de abril, que é chamado Dia da Mentira, né? Para nós passou a ser o Dia da Verdade, de 2006. Começamos esse projeto e começamos cada vez mais nos embrenharmos na vida concreta da nossa rua, do nosso bairro, e com isso nós fomos tendo outras percepções e fomos fazendo outras orações e fomos entendendo que há outras mazelas que assolam a nossa comunidade, como por exemplo, veja que coisa triste um jovem chegar aos seus 18, 19, 20 anos e não ter o seu primeiro emprego. Aqui em Pernambuco, nós temos um dos maiores índices de desemprego, principalmente lá em Recife e região metropolitana, um dos maiores índices de desempregos entre jovens de 16 a 29 anos do Brasil. Hoje chega perto de 40% de jovens nessa faixa etária que querem trabalhar, mas não conseguem. Então nós começamos a orar a Deus e Ele começou a mandar parcerias que faziam com que a gente empregasse, qualificasse esses jovens e empregasse esses jovens. Hoje nós conseguimos, graças a Deus, por ano, qualificar em torno de 600 e empregar em torno de 200 com carteira assinada. Depois a gente olhava para as mulheres e dizia, mas pai, essa mulher já tem 50 anos, o mercado é cruel, não vai querer essa mulher. E Deus começou a nos dar ideias e a gente começou a criar projetos que faziam com que essas mulheres ganhassem seu dinheiro sem necessariamente precisar ser contratada. Depois começamos a olhar para a nossa rua e nosso bairro e ver que a cada ano um rio que passa dentro das nossas ruelas alaga e atinge 80 mil pessoas e a gente disse, Senhor, não é justo, isso não é natural, isso não é uma catástrofe natural, mas é socioambiental. E a gente começou um projeto muito bonito, onde a gente pressionou as prefeituras das duas cidades para que fizessem serviços de dragagem, né, de desassoreamento desse rio. E aí, cada vez mais que a igreja se embrenhava e se embrenha na vida concreta do povo, mais ela vai percebendo onde é que ela pode agir diretamente, onde é que ela pode provocar que se haja. Muitas vezes a igreja não precisa agir. Há um problema que é responsabilidade do povo, há um problema que é responsabilidade do governo. Então a igreja ela trata de conscientizar o povo, ela trata de pressionar o governo e assim vai. Hoje nós temos 18 projetos sociais que atendem direta e indiretamente a mais de 10 mil pessoas, diretamente a mais de 2 mil pessoas. Só crianças que nós queríamos começar com 25, hoje são 1.250, uma atuação que vai para além da região metropolitana do Recife, agreste de Pernambuco, sertão de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Nós não tínhamos recursos nem para comprar 1 quilo de feijão e algumas dessas pessoas, dependendo da categoria de projetos, fazem 2 refeições diárias na igreja e hoje, em condições normais, nós servimos de segunda a sexta para estes beneficiados cerca de 1.000 refeições dia. Temos um corpo de 50 funcionários, todos eles recebendo o seu salário direitinho, espalhados nesses 18 projetos. Temos mais de 40 parcerias divididas em todos os setores da sociedade. Temos parcerias da rua, parcerias do bairro, do país, parcerias internacionais, de maneira que aquele dinheiro que é relativo aos nossos dízimos, que era com ele que a gente queria fazer alguma coisa, hoje representa em torno de 6% do recurso que Deus manda. De fato, Ele provou que quando a igreja se mete a fazer a obra concreta do reino de Deus, Ele, que é o construtor desse reino, provê as condições para que a igreja faça. Pois bem, a atuação hoje é muito densa, a igreja continua simples, é uma igreja pobre, de pessoas pobres, de periferia, mas graças a Deus, quando ela disse, Senhor, nós queremos levantar os caídos que estão à beira da estrada e que a gente não conseguia por causa de nossa religiosidade, mas agora nós estamos refazendo nossos conceitos e nós queremos ser não mais uma igreja sacerdotal
uma igreja levita, mas nós queremos ser uma igreja samaritana, uma igreja de pé no chão, como Deus tem honrado, como Deus tem nos dado alegria, como Deus tem nos dado as condições de fazer a obra dele. Então, você pode depois entrar nas redes sociais da Igreja Batista em Coqueiral, principalmente no site do Instituto Solidari. Instituto Solidari é uma ONG que nós criamos para mobilizar o dinheiro de Deus que está no bolso do mundo. Não é o braço social da Igreja Batista em Coqueiral, não é o que a igreja criou para fazer obras sociais enquanto ela faz evangelismo. Não tem nada a ver com isso. Instituto Solidari é uma pessoa jurídica criada para mobilizar o dinheiro de Deus que está no bolso do mundo. Então você entra lá no site institutosolidari.org.br, você vai ter de forma sistematizada estes projetos. Entra no Instagram, tanto do Instituto quanto na igreja, é tudo uma coisa só, é fundido isso, e você vai ver que uma igreja simples, pequena, pobre, de periferia, mas que se incomodou com um jeito de viver a fé que, se deixasse de existir abruptamente, não faria falta, um jeito de viver a fé que não estendia a mão para levantar os caídos, um jeito de viver a fé que não se parecia mais com Jesus de Nazaré. E eu conto esse testemunho, meu querido, que faz esse curso, primeiro para a glória de Deus, para o nosso encorajamento e para que a gente entenda que o maior missionário da igreja é o próprio Deus, o Espírito Santo que opera em nós, conforme diz lá no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que é poderoso, esse Jesus que habita em nós pelo seu Espírito é poderoso para fazer através de nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe enquanto pessoa, que Deus nos abençoe enquanto igrejas e igreja, e que Ele nos conduza para que nossa missão seja concreta na vida, sobretudo, prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente, para aqueles e aquelas que estão caídos à beira da estrada, que no nosso contexto são tantas pessoas. Um cheiro grande, Deus te abençoe muito.